Agora a gente vai partir propriamente dito para o princípio de Hamilton, tá? Em que vocês já devem ter visto, a gente falou bastante, que o princípio de Hamilton se baseia no princípio da minimação, né? Então eu tenho esse funcional, a ação, e a gente vai usar a minimização desse funcional. E esse funcional é interessante porque ele depende aí de uma coisa que a gente está bastante acostumado, que é a lagrangiana do sistema. Então a gente pode, de uma forma mais direta, mostrar que é isso, obter, né, o princípio de Lagrange. Se a gente já olhar o cálculo variacional, a gente vê que tem uma cara já de Lagrangiano, de equações de Lagrange, né, a equação de Euler, para obter então o princípio de Lagrange, tá? Então, a gente pode generalizar, como eu disse para vocês, o problema do cálculo das variações para o caso de uma função f de várias variáveis, né? Então, a gente estava fazendo sempre uma função de uma variável, tá? Agora a gente vai trabalhar com várias variáveis e a gente vai usar como parametrização a variável x. Então, o funcional, né, escrevendo aqui, eu tenho que a variação do funcional vai ser igual, então, à variação dessa integral, né, desde a configuração x1 até a configuração x2 de f de y1 de x1, de y1 de x, y2 de x, até o yn de x, depende então da quantidade de variáveis, e aí eu tenho as variáveis linha, né? y1 linha de x, y2 linha de x, né? Que são as derivadas de y com relação a x, e a própria variável independente aí, né? A nossa variável de parametrização, o x. Agora, se a gente considerar esse funcional todo aqui como sendo podendo ser parametrizado em termos de uma função alfa, lembra a gente fez isso para um epsilon, né? Agora o que a gente vai escrever é o seguinte: suponha que cada uma dessas variáveis aqui representem um caminho, certo? Num espaço de configuração. Então, eu posso pensar que o y1 de x e um parâmetro alfa, né, seria aqui o y1 barra, tá? Equivalente ao y1 barra em tudo isso que a gente tinha feito. Ele pode ser escrito então como o y1 original. Então a gente já faz o alfa aqui igual a zero, tá vendo? Mais um alfa eta 1, tá? De x. Então, para cada uma das funções y, eu vou ter essa função que eu vou usar para minimizar. Eu vou minimizar em função desse parâmetro alfa que aparece aí. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aí o y2 de x e de alfa, que é igual então ao y2 de x e zero mais alfa eta 2 de x, certo? E assim sucessivamente até a enésima variável, tá? Então, é interessante que y1 e y2 de x, para quando alfa é igual a zero, que são esses termos, elas são soluções do problema que está restrito a esses extremos, tá? Então, imagina que eu tenha um problema que eu saia de uma configuração, e essa configuração está definida pela sair o valor da variável dependente x1 para até o valor da variável independente, né? x2, tá? Então, essas são isso num espaço de vários possíveis y's, né? Então, é como se eu tivesse para cada x, eu tenho y1, y2, várias funções que eu preciso otimizar ao mesmo tempo. Né? Então, só que todas elas precisam passar por esse extremo. Então, vamos supor, do jeito que a gente vem fazendo, que eu tenho aí o y1 de alfa igual a zero
e eu tenho todos os caminhos infinitesimais que correspondem ao fato de quando alfa é diferente de zero, tá? E aí o que a gente vai fazer é seguir exatamente o mesmo passo, mesmo porque essas funções eta1, eta2, eta3, eta4 e assim sucessivamente, elas são nulas, né? Então eu posso escrever assim, eta_i de x1 igual a eta_i de x2 e isso é igual a zero, tá? Então elas se anulam para quê? Para que quando a gente tiver em x1 e x2, a gente recupera as funções originais, tá? Assim, o que eu preciso é justamente minimizar esse cara com relação a alfa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso derivar esse cara com relação a alfa. Então, eu tenho del j, del alfa, na direção de cada uma das variáveis aí, né, dos alfas aí. Opa. E isso é igual à integral da configuração 1 até a configuração 2, né, que a gente pode supor com x1 e x1, como sendo a soma em i, certo? E esse i varre todas as variáveis aqui. Então, por exemplo, se eu tiver n variáveis aqui, então eu tenho que fazer a regra da cadeia para todas. Então, eu tenho del y, del alfa, desculpa, é a função f, né, que depende de todas essas variáveis. Então é del f, porque eu estou derivando esse funcional, del f, del y, e aí sim, o y depende de alfa. Então, del y, del alfa, de alfa, tá? Regra da cadeia, porque eu estou querendo em termos do diferencial que está aqui. Mas o f também depende das coordenadas linha. Então eu tenho del f, del y, linha, del y, linha, del alfa, de alfa, tá? E dx, porque é essa integral que está aqui. Então, agora a gente está generalizando, né, que a gente pode resolver. Mais uma vez, essa integral que aparece aqui, ó, ela pode ser resolvida por partes, tá? Então, mudando de página aqui, essa integral aí, ela pode ser escrita integral de 1 até 2 de del f, del y, linha, del alfa, de del y, del x, né? Isso aqui é o y', tá? Dx. Se eu disser que esse termo aqui é u e esse cara aqui é dv, então essa integral pode ser escrita como u del f, del y, linha, v. Então v é a integral disso aqui com relação a x, então é só a derivada. Como aqui eu posso trocar as ordens da derivada, integrar isso é fácil. Então isso aqui passa a ser del y, del alfa, desde a configuração 1 até a configuração 2, tá? Menos a integral desse termo que está aqui, del y, del x, a derivada de dx. Opa, aqui é alfa, eu falei e não pus, né? Que é alfa de dx de del f, opa, é f, né? Del f, porque é o termo que aparece aqui, tá? Del f, del y, linha, dx. Bom,
Aqui eu tenho que del y e del alfa, se eu voltar aqui, ó, del y e del alfa é o próprio ni, e o ni vale zero nos extremos. Então esse termo que está aqui, ó, é ni em x1 menos ni em x2. Né? N eta em x2. E isso aqui é zero. Então sobra só esse termo que aparece aqui. Portanto, o diferencial aí do funcional, ele vai ser igual à soma, desde a configuração 1 até a configuração 2, da soma em i, né? Então a integral, né? Soma da configuração 1 até a configuração 2 de del f del y, del y del alfa, d alfa, menos del y del alfa d dx de del f, né? Na verdade, aquele termo que está ali em cima, né? Del f del y d alfa e tudo isso dx. Agora, isso aqui a gente sabe o que é, né? dy. d alfa é a própria variação, é o quanto a função y varia, né? Então a gente, na notação que a gente estava usando, isso é a variação de dy. Então eu tenho isso aqui e tenho isso aqui também, ó, esse termo com esse d alfa que está aqui, colocando ele, né, principalmente quando o alfa é zero, porque tudo isso aqui eu não coloquei, mas ele é calculado para o alfa zero, que é a mesma ideia do cálculo das variações. A gente faz tudo isso e no final a gente considera alfa igual a zero. Tá? Então, esse del j passa a ser a integral de 1 até 2 da soma em i, né, em todas as coordenadas que eu tenho aí do sistema, del f del y menos d dx de del f del y linha, certo? Del y dx. E, sendo um problema de minimização, isso precisa ser igual a zero. Então é interessante, porque agora eu tenho uma equação dessa daqui para cada coordenada. E como essas variações são todas independentes, são todas arbitrárias, e mais uma vez a gente usa a arbitrariedade no cálculo das variações, para que essa integral seja nula, então tudo isso que aparece aqui tem que ser nulo. Então todos os termos dessa soma precisam ser nulos. E aí a gente tem a equação de Euler-Lagrange, que é del f, que é a condição para que seja um mínimo, né? Del f del y menos d dx de del f del y' igual a zero, só que nesse caso, para todas as possíveis coordenadas que eu tenho no sistema. Tá? Então notem que agora a condição de minimização não é mais para uma coordenada, eu preciso minimizar para todas as coordenadas. Então eu tenho uma equação desse tipo aqui para cada coordenada. E o que a gente precisou considerar é que cada coordenada ela varia independentemente. Então, se a gente fosse pensar que essas coordenadas fossem coordenadas cartesianas, por exemplo, o que ia acontecer é o seguinte: suponha que eu tenha aqui uma dada partícula, e esse é o raio que determina a posição dela, e ela pode variar em 3 direções. O fato de eu estar usando coordenadas cartesianas significa que eu posso considerar as variações
independentemente. Então, para ela sair dessa posição e chegar até aqui, ela pode, por exemplo, ter vindo variado a posição em x, vem até aqui, aí depois eu vario a posição em y, vem até aqui, e aí depois eu vario. Nossa, ficou horrível. Deixa eu só ajeitar o y aqui que já melhora. Em y vem até aqui e depois eu vario a posição até o z. Né? Então eu tive aqui um del x, aí aqui eu tenho um del y, mantendo todas as outras coordenadas independentes, se esse aqui for o meu delta r, né? E aqui del z. Tá vendo? São caminhos que são independentes. Então, para eu chegar nessa configuração, eu posso assumir caminhos independentes. Então, isso aqui nos lembra muito a questão dos deslocamentos virtuais, né? Que a gente, considerando deslocamentos virtuais, a gente pode escolher um grupo de coordenadas um grupo mínimo de coordenadas, chamadas coordenadas generalizadas, que descreve o problema de uma forma geral. Certo? Eu só preciso daquelas coordenadas. E essas coordenadas são exatamente essas coordenadas que a gente tem nesse problema. Então, se eu fizer um mapeamento dessas variáveis, por exemplo, assumir que o x, né, esse parâmetro x, na verdade, eu posso pensar nele como tempo. O y, eu posso pensar como sendo a coordenada QI de t, certo? Porque eu tinha lá o YI de t. Assim como eu posso pensar que o YI' é como aqui é uma derivada temporal, vou pôr o pontinho aqui em cima. QI ponto de t, certo? Então, eu posso pensar nisso, e lógico que o QI ponto de t é a derivada com relação ao tempo do QI. Tá? E mais uma coisa, que essa função f aí, ela equivale à lagrangiana, de tal forma que na hora que eu faço tudo isso, aquele funcional j passa a ser a ação. Tá? Quem que é essa ação? Ação, a integral de T1 até T2 da lagrangiana dt. Se eu faço isso, eu tenho que essa expressão em azul aqui passa a ser escrita como del L del Q1 QI, né? Del QI menos ddt de del L del QI ponto igual a zero, onde o I vale 1, 2, até... Opa, marcou aqui. Até N, e essas são as coordenadas generalizadas e o que é importante, que isso aqui vale para quando eu tenho esses delta Qs, né? Então isso tudo aqui vale para quando eu tiver os delta Qs e que são independentes. Né? Isso é a condição de ser uma coordenada generalizada. Então eles são todos independentes. E além disso, eu tenho que o delta Q I para T1 igual ao delta QI para T2, e isso aqui é igual a zero. Tá? Então, com isso, eu posso escrever a variação da lagrangiana, da ação, desculpa, ou seja, a minimização da ação, como sendo a minimização dessa integral, em que eu tenho a lagrangiana de Q ponto e T,
tá? Então o Q e o Q ponto aí respondem a todas as coordenadas, dt igual a zero, certo? E aí com isso eu tenho um problema de otimização. Eu tenho o chamado princípio da minimação. Então, a minimação me diz qual que é a configuração que o sistema vai assumir, qual que é o caminho dentro desse espaço de configurações que o sistema vai assumir. Então, o sistema físico real. Então, se eu tenho uma configuração aqui em T1, essa configuração significa várias coordenadas, Q1, Q2, Q3, Q4, tudo de T1, tá? Então, poderia pensar nisso aqui. Q1 de T1, Q2 de T2, certo? Até o Qn de Tn. Então essa é a configuração do sistema que eu chamei de Q de T, né? Q1 de T. E aí ele pode, o tempo vai andar, né? O tempo vai passar, e aí ele sai para uma outra configuração em T2. E essa configuração em T2 me leva ao Q de T2. Ou seja, só que o Q é uma função de várias dessas variáveis. E aí o sistema vai assumir um caminho. O caminho que ele assume é aquele no qual a ação é mínima. Então a gente precisa calcular o mínimo da ação. E para calcular o mínimo da ação, eu preciso resolver esse grupo de equações diferenciais que aparece aqui, que são as equações de Euler-Lagrange. Tá? Então, e mais uma coisa, o fato do Q1, Q2, Q3 ser independentes, esse delta Q1, delta Q2 independentes, significa que eu tenho um sistema sujeito a forças de vínculo. Por exemplo, eu tenho aí H do tipo Q e T igual a zero. Tá? Então essas são as equações de vínculo. Esse tipo de equação de vínculo garante que o delta QI é independente, certo? Ou seja, eu tenho vínculos que são holônomos. Holônomos. Tá? Agora, se eu tiver, ao invés disso, eu tiver uma expressão para os vínculos que fosse, sei lá, um J, uma função de Q ponto e T igual a zero, né, se eu puder escrever as equações de vínculo dessa forma, esses são vínculos não holônomos, então eles não admitem que todos os QI sejam independentes. Então essa formulação do jeito que está aqui, ela não vale. Então essa formulação das equações de Lagrange, a gente já viu isso, ela vale para o caso de vínculos holônomos. A gente pode até integrar os vínculos não holônomos para obter um grupo de vínculos holônomos e assim usar a lagrangiana. Mas isso a gente vai fazer depois. Então, em outras palavras, dado um sistema mecânico holônomo descrito por essa lagrangiana L de Q, Q ponto e T, o movimento no instante 1, do instante 1 até o instante T2, é tal que essa ação aí é mínima para uma trajetória real. Então, se eu olhar qual que é a trajetória que o sistema assume, é aquele em que essa trajetória ΔS aí minimiza essa ação, né? Que minimiza esse ΔS que está aí. Então, mantidos, lógico, os pontos iniciais e finais da trajetória no espaço de configuração. Nota que aqui eu estou falando do espaço de configuração, o espaço das coordenadas generalizadas. Então, a evolução dinâmica, ela corresponde a uma trajetória nesse espaço. Então, esse espaço das configurações aqui, eu tenho uma trajetória nesse espaço, e isso me diz qual é a evolução dinâmica. Então, cada ponto nesse espaço das configurações, ele determina univocamente uma configuração do sistema mecânico no instante, que foi o que eu disse para vocês, né? Quando eu uso as equações de vínculo e determino as Qn coordenadas generalizadas,
essas Qn coordenadas generalizadas, elas definem o meu sistema como um todo. É uma quantidade mínima de coordenadas generalizadas que eu preciso para definir esse sistema. Então, o Q de Ti de um certo instante é a configuração desse sistema, tá? Então, se eu sei o Q de Ti, para aquele instante eu sei descrever o sistema físico. E aí a minimação define a trajetória para ir desde um QI até um Q de, sei lá, TJ, um outro tempo. Como que eu saio daqui e venho para cá? Se eu tiver a mínima ação, esse delta S aqui é igual a zero, tá? Isso a cada instante de tempo. Então, essa trajetória vai, a cada ponto de tempo ele vai seguindo. Aqui é uma configuração, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, até que a gente saia dessa configuração aqui e chegue até essa outra. Então, o que a gente precisa fazer é minimizar a ação. E o que isso implica? Minimizar a ação implica que o sistema responde, o sistema deve ser descrito, está limitado a equações de Lagrange. Nesse caso, Euler-Lagrange, porque a gente está vindo aí da mecânica variacional, né, da mecânica de Hamilton. Tá? Então, no final das contas, a gente vê que as equações de Lagrange que a gente já estava usando como as equações que definem o movimento do sistema, elas só definem o movimento do sistema porque elas são as equações que determinam a minimação de um sistema. E se elas determinam a minimação, são as equações que descrevem o sistema físico como um todo dentro de todas as possibilidades que eu possa ter para esse sistema. Tá? Aí, depois disso, o que a gente precisa fazer, que eu vou deixar para fazer num outro momento, é estender, né, esse tratamento que a gente fez da minimação para os casos em que eu tenha vínculos que são não holônomos. Por exemplo, quando eu tenho corpos que giram sem deslizar, alguns dos exemplos que a gente olhou bem lá no comecinho do curso, a gente pode estender sim para esses casos. Mesmo porque vai ter casos em que, por exemplo, eu posso tratar casos que dependem aí da velocidade através daqueles potenciais generalizados. E o mais legal de toda essa história é que a gente pode, sim, descrever todo esse sistema em termos dessas coordenadas generalizadas. E o princípio de Hamilton ele é um pouco mais eficiente, porque se vocês se lembram, a partir do princípio de Lagrange, a gente consegue determinar as forças de vínculo. Se eu estendo para o caso holônomo e posso também usar como um caso particular, se eu estendo para o caso não holônomo e eu posso usar o caso holônomo como uma situação particular, o próprio tratamento da mecânica hamiltoniana já me devolve direto quais são as equações de vínculo. A gente precisa resolver um problema usando uma técnica de minimização que chama os multiplicadores de Lagrange, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Mas, uma vez usando essa técnica, a gente consegue determinar não só as equações de movimento, mas também as equações de vínculo, tá? Então, é isso que a gente tem para a aula de hoje, tá bom? Então, estudem, refaçam essas contas, tentem entender as características físicas desse sistema.